TV Araguaia apresenta Agro em Destaque. Olá, amigos e amigas, produtores rurais do Tocantins e do Brasil. Estamos iniciando mais um Agro Destaque aqui pela sua TV Araguaia. Hoje, com um convidado mais do que especial, uma figura que visita o Tocantins, veio aqui tratar de implantar um novo projeto no nosso estado, Dr. Luiz Oliveira, presidente do Instituto Espinhaço. Sim, senhor, às suas ordens. Filósofo e pessoa agradabilíssima e que vem trazer boas notícias ao nosso estado. Doutor Luiz, que convênio é esse que o senhor está trazendo? Qual o projeto que nós vamos trabalhar agora no Tocantins? César e amigos do agro, da agenda mais importante do Brasil, que é a produção de alimentos. Nós do Instituto Espinhaço, ontem, com muita alegria, nós assinamos com o governo do estado do Tocantins e com a APROEST e o Comitê de Bacias do Rio Formoso, nós assinamos um acordo de cooperação para a implementação de um projeto, que não é um projeto muito grande, mas é um projeto, penso eu, o maior em escala no Tocantins. É o Proáguas Rio Formoso. Esse projeto ele prevê e propõe a recuperação de 2.000 hectares de áreas estratégicas na bacia do Rio Formoso para a produção de água. Esse é o nosso objetivo central. O projeto ele tem dois eixos principais. Um é ações de conservação de solo e água, barraginha, terraceamento, curva de nível, etc. E outro, de outro lado, a recomposição de vegetação nativa. O objetivo disso, central, garantir segurança hídrica para os produtores, para as cidades, comunidades dentro da bacia do Rio Formoso. Muito bom. Aquela região, doutor Luiz Oliveira, ela vem há muitos anos sofrendo uma discussão que em determinados momentos a gente acha até desnecessária, mas ela vem sofrendo isso com ações do Ministério Público e tudo, querendo coibir o uso da água para a produção de alimentos. E tem momentos que a gente se pergunta assim, né, qual que é o mais importante, a água ou o alimento? Eu acho que os dois se completam, né? E vocês têm algum estudo sobre isso? A bacia do Rio Formoso suporta manter aquela área que está irrigada e ampliação dessa área que é o Projeto Futuro? Vou lhe responder fazendo, inclusive, um comentário sobre o seu comentário anterior. Eu penso que o primordial naquela região, que já foi palco e exemplo para outras discussões no Brasil, é principalmente conviver com harmonia entre as duas agendas. A região tem água, não falta água. É necessário fazer uma harmonização dos interesses, dos usos e minimizar conflito. Eu penso que a gestão de conflito é a grande engenharia do planeta hoje. Se nós pensarmos que regiões do planeta ou do país, onde de fato você tem escassez hídrica, aí você teria um componente que talvez não fosse a região da Lagoa da Confusão ou de outros ali, que produzem e muito alimento. Eu penso que o que nós podemos e devemos contribuir, César, de início, é com tirar da trincheira essas pessoas. Tirar da trincheira aqueles que acham que produtor rural é bandido, porque não é, e tirar da trincheira aqueles que acham que é necessário banir da face da terra a produção agrícola. Isso não é o futuro, não é o destino do Tocantins. O Tocantins tem uma vocação natural. A vocação do Tocantins é o uso do seu território, seja para a produção agrícola, seja para o turismo de qualidade, o turismo de imersão. O Tocantins não pode se despreender da sua vocação natural. Nós somos o que somos. Então, imaginar que o Tocantins vai ser outra coisa agora ou no futuro próximo, algo além de um estado produtor de alimentos, e com isso eu não quero dizer que a produção de alimentos ela não tenha que ser melhor tecnificada, com melhor qualidade, com melhor uso do solo, com maior rendimento. Ora, mas isso que nós estamos falando não é uma frase ambientalista, isso é a frase do próprio produtor. Qual produtor que não quer produzir com mais qualidade, com mais tecnificação, gastando menos
e produzindo mais. Isso é o sonho de qualquer produtor. Não é um sonho de um ambientalista apenas. Eu penso que essa região, e por isso o governo do estado do Tocantins nos demandou exatamente pensar uma alternativa e uma proposta para aquela região, exatamente pelo cenário que lá ainda perdura, especialmente no imaginário de todo mundo. Há um estado de estresse que a gente quer contribuir para, se não desestimular, pelo menos minimizar. Como? Indo na direção que é comum a todos. Todos falam da importância da água, todos usam água e todos querem água. O que nós queremos é produzir água. Tem jeito de plantar água, doutor? Naturalmente, é o que nós fazemos hoje no Brasil em várias bacias. E funciona. E não é nada, e nós não estamos inventando a pólvora, não. Nós estamos fazendo aquilo que muitas comunidades no planeta e no Brasil já faziam há séculos. Você trabalhar o solo, o uso do solo, a conformidade com o solo e recuperar a vegetação nativa não é milagre, é ciência. A água volta. E melhora. Sim, é a primeira vez que eu ouvi essa expressão, e foi uma pessoa lá do campo, um pequeno produtor, falou, olha, eu consegui plantar água aqui na minha propriedade, pequenininha, a propriedade dele, 4, 5 hectares. E aí ele me levou para mostrar, olha, aqui estava seco, mas aqui eu regenerei essa área e tal, estava bem sombreada e a água voltou e aí a água estava minando. Era uma mina que ele recuperou. Volta. É isso que o senhor vai fazer nesse projeto. É isso e com um outro patamar, que eu acho que é importante. As pessoas têm uma visão muito imediatista, imaginando que nós, no Instituto Espinhaço, somos uma grande instituição de plantar árvores. Em tese, nós plantamos cerca de 20 mil árvores por dia no Brasil. Temos projeto nas 5 regiões do país. Mas nós não Quando o senhor fala nós, só nós, o Instituto Espinhaço. Sim, nós, Instituto Espinhaço, a instituição que eu presido. Mas isso não quer dizer que nós sejamos plantadores de árvore. É muito mais do que isso. O que o Instituto Espinhaço está fazendo é eliminando o conflito, harmonizando a relação das pessoas com a natureza. O Instituto Espinhaço está ressignificando o papel do produtor rural no Brasil. Simples. Se existe cidade, se existe água sendo consumida aqui em Palmas, se existe serviço ecossistêmico que dá clima, que dá chuva, que dá isso e aquilo, isso tudo não é produzido na cidade. Isso tudo é produzido no meio rural, no campo. E quem produz isso é o produtor rural, que muitas vezes, no país, por uma visão equivocada e muitas vezes importada, é visto como alguém, de fato, que degrada o meio ambiente. Não, o produtor rural, além de produtor de soja, de carne, de milho, de melancia e tantas outras coisas, ele também produz água, ele produz clima, ele produz tudo que a cidade consome, porque a cidade é um sistema de consumir serviços. Ela produz serviços econômicos, mas ela não produz serviços ambientais. Muito pouco. Quem produz isso é o meio rural. E quem está no meio rural é o homem do campo. Então, eu acho que é necessário que nós possamos, no Brasil, transformar a percepção e a visão que a sociedade brasileira construiu, e não se sabe bem porquê, ao longo dos anos, sobre o produtor rural. Vejamos, quem era o expoente do produtor, a imagem, o imaginário, o símbolo do produtor rural no Brasil? O Jeca Tatu. Como se o produtor rural fosse uma pessoa ignorante, boba, desinformada e que não estivesse atrelada a um sistema tecnológico, metodológico. Isso não tem nada a ver com o produtor rural brasileiro mudou hoje. Muito, não mudou? Mas Esse dia eu fui conversar com um produtor de soja, ele veio conversar comigo, Bolsa de Chicago e tal. Falei, mas é óbvio, tá entendido. Mas é óbvio, veja, hoje o produtor rural, ninguém mais usa tecnologia mais do que o produtor rural. E vai usar cada vez mais, porque esse é o mundo, é a evolução da espécie humana. O produtor rural não é um elemento distinto, uma ilha no meio do sistema de evolução do planeta, não. Ele evolui. Agora, claro, podemos melhorar? Devemos, sempre. Mas não é o produtor rural, não. É o produtor rural, é o político, o médico, o borracheiro na oficina. Todo mundo pode melhorar o que faz. É para a gente não ficar reverberando uma narrativa de que tudo que tem de problema, hoje o clima choveu, hoje deu uma chuva mais forte, quem é o culpado? O produtor rural. Essa narrativa ela não é somente perigosa,
ela é uma falácia. Isso não é uma verdade. O produtor rural, ele talvez nesse momento da história do nosso país, ele tenha que lutar bravamente não apenas para produzir, que já é uma grande dificuldade. Produzir com o clima que muda, e claro, o clima muda no país, no planeta, desde que o planeta existe. E não vai parar de mudar, porque o planeta é vivo, ele muda mesmo. Agora, nós, seres humanos, seres tão diminutos, tão transitórios, tão impermanentes, nós temos que nos recolher à nossa insignificância para entender qual é a nossa capacidade de mudar tudo isso. Pastor Luiz, eu vou fazer aqui uma pergunta ao senhor, é pelo seguinte. Produtor acusado de ser aquele que degrada o meio ambiente. Eu acho que o Brasil deu um grande exemplo ao mundo, que nós fazemos isso e o mundo não faz, que é a agricultura tropical nossa, e quando a gente começou a fazer a segunda safra ou a safrinha na mesma área, fazendo o plantio direto. Com isso, nós economizamos milhões e milhões de desmatamento de hectares. Claro. Porque nós dobramos a produção de alimento no mesmo local. Sim. E com a irrigação, nós vamos triplicar. Então, seriam 3 safras no mesmo lugar. Eu não posso aceitar chamar o produtor rural de bandido, posso? Jamais. Jamais. Eu sou neto de produtor e filho de produtor. O senhor não pode... Eu não posso imaginar essa tese porque nem o meu avô nem meu pai são bandidos. Muito antes, pelo contrário. Ninguém foi mais ético do que meu pai. Então, eu não posso admitir essa tese. Que bom, né? Agora, nós estamos aqui recebendo junto conosco e está lhe acompanhando nesse bate-papo o Aldo. O Aldo é diretor aí da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, figura conhecidíssima, sempre foi um ponto de equilíbrio dentro daquela casa, né? Porque há o conflito de interesse, o doutor Luiz Oliveira falou assim, o problema hoje é gerenciar conflitos. Existe o conflito de interesse, né? E o Aldo sempre foi um especialista nisso. Foi você que descobriu o doutor Luiz Oliveira? Justamente. Isso foi uma demanda, né, doutor Luiz, de uns 3 anos, 4 anos. Quando foi lançado o programa Águas para... lá no Araguaia, Águas... Juntos pelo Araguaia. Juntos pelo Araguaia. Estava lá os 3 governadores, né? O ex-governador do Tocantins, governador do Mato Grosso e governador de Goiás, né? E a área técnica participou daquele evento. Foi o lançamento do programa lá, do Araguaia, Juntos pelo Araguaia. Quando nós percebemos aquilo que saiu na imprensa, eu fiquei louco. Nós fomos no governador, fomos no secretário. Por que nós não fomos convidados a participar, não entregarmos o programa de imediato? Se ia começar a recuperar a nascente do Araguaia, lá em cima, na nascente, isso ia chegar aqui com 20, 30 anos. Com muita dificuldade descobri que era o Luiz, do Instituto Espinhaço, que estava fazendo esse projeto lá. Ligamos, né, Luiz? Vamos trazer uma vertente aqui para o Tocantins. Não, nós estamos recuperando aqui a nascente do Araguaia, vai beneficiar também o Tocantins, vocês vão usar água que é produzida aqui. Não, mas isso é com muito tempo, nós queremos isso para hoje, agora, né, Luiz? E fizemos o primeiro contato e assinamos um termo de cooperação com ele, veio e fez esse estudo na Bacia do Formoso, e nos entregou agora não só o projeto, secretário Marcelo Ellis, está aqui o projeto e está aqui a execução desse projeto que nós ficamos esses 3 anos elaborando, que é o Proáguas Rio Formoso. Ele trouxe essa tecnologia realmente para implantar aqui, tecnologia, como ele tanto falou, que é desenvolvida em todo o país, ele desenvolve essa em todo o país, também para a bacia do Rio Formoso. Que bom, foi muito bom. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco e o papo tá bom, mas nós temos mais tempo pela frente e eu vou lhe fazer mais algumas perguntas interessantes. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. O Sicoob Tocantins é o seu parceiro de todas as horas. São 18 agências levando a inclusão financeira aos 4 cantos do estado. Aqui tem crédito rural, imobiliário, pessoal e empresarial. E você abre sua conta corrente com cartão de crédito e débito direto no aplicativo. Além de fazer seu consórcio, seguro, investimentos e previdência com toda a facilidade que só o Sicoob Tocantins tem. Sicoob Tocantins, mais que uma escolha financeira, a cooperativa do Tocantins. Estamos de volta com o nosso Agro em Destaque.
continuando essa conversa aqui, não só agradável, mas extremamente importante para o Estado. E quando a gente fala em sustentabilidade, nós temos que falar no equilíbrio sistêmico, nós temos que falar no equilíbrio entre produção e preservação, e esse assunto é de mais interessante. Instituto Espinhaço. O senhor falou aqui coisas muito boas. Diz que é um projeto pequeno, mas para nós no Tocantins é grande, porque quem não tinha nada, nós estamos iniciando bem. Com uma condição de uma assessoria técnica de primeira qualidade. E onde é que o senhor arruma dinheiro para fazer isso? A pergunta é boa e a resposta é rápida. Cai do céu? Cai do céu? Não, o que cai do céu é chuva e graça divina. Deixa eu lhe dizer, César, todos os nossos projetos no Brasil, todos, são feitos com recurso privado, não tem recurso público. Não que nós não gostemos de recurso público, é que a gente entende que recurso público cada vez mais vai ser mais escasso. Cada vez mais os governos vão ter que aprender a fazer cooperação com o privado para viabilizar ações no país. Todos os projetos são feitos captando recurso, seja captação de instituições e empresas privadas estaduais, nacionais ou internacionais. Isso, nós não temos medo de pedir dinheiro, não. E tem dado certo. Eu aprendi uma vez com o Siqueira Campos. Eu até hoje não acredito que o Siqueira Campos morreu, sabe? Trabalhei muitos anos com ele, aprendi muito com ele, e o Siqueira tinha muito dessas coisas. E ele dizia o seguinte: nós temos que buscar o dinheiro que o Tocantins não tem, nascemos agora. Agora a gente só busca dinheiro com um projeto, com um bom projeto. Se eu não tiver um bom projeto, nós não vamos para lugar nenhum. Então eu vou fazer jus às palavras do Siqueira Campos. Eu concordo integralmente com ele. Não falta dinheiro, falta boa iniciativa e falta uma articulação e uma governança diferenciada. O que nós estruturamos no Brasil é uma articulação entre o primeiro, o segundo e o terceiro setor de uma forma equilibrada e organizada. Então, óbvio, nós temos a cooperação com o governo do estado do Tocantins, que para nós é motivo de muita satisfação, e o governo vai fazer aquilo que ele tem que fazer: governança, articular políticas públicas e integrar isso com a iniciativa privada. Nós estamos com os produtores na região e vamos buscar as empresas, brasileiras ou não, para articular esse recurso e viabilizar o projeto. E também nós vamos organizar com as instituições da sociedade civil na região. Por quê? Porque isso não é um projeto do Instituto Espinhaço. O Proáguas em Formoso é um programa de governança territorial. É um programa que articula os 3 níveis, primeiro, segundo e terceiro setor, de uma forma harmônica, em que ninguém sobrepõe a ninguém, em que todo mundo cumpra aquilo que é o seu dever de ofício e que dê resultado. Porque também não adianta ter um bom papel e ele ficar arquivado num armário, num canto qualquer. O Instituto Espinhaço não faz isso. Nós temos ações práticas. O nosso objetivo é mudar a vida das pessoas no campo. Não é ficar discutindo em gabinete de ninguém. Isso é importante para uma parte, mas isso para nós não é o que nos interessa. O que nos interessa é ação transformacional, é impacto na ponta. Luiz, eu já estou tomando a liberdade de chamar de Luiz, já fiquei amigo, ótimo, estou à vontade. É isso que é bom. Posso falar bobagem, perguntar besteira e você me ajuda. Mas eu vou lhe fazer um comentário. As grandes empresas privadas, o mundo hoje está integrado a esse projeto de sequestrar carbono, carbono zero, e essas grandes empresas, elas precisam participar disso. Porque elas emitem carbono, jogam no chaminé das indústrias e jogam carbono. Alguém tem que sequestrar esse carbono para elas. Então, acho que elas têm a oportunidade de pegar esse dinheiro e investir no Espinhaço. O Instituto Espinhaço vai lá e vai promover ações que vão ajudar a sequestrar carbono. Exatamente. É esse o discurso? Exatamente isso. Isso é uma estratégia que tem funcionado muito. Grandes empresas ou corporações globais, elas têm as metas que elas chamam de net zero, que é de zerar as emissões das operações delas no mundo. E são grandes operações. Qual é a grande questão? É que no mundo você não tem tantos lugares para plantar floresta. Você tem a Indonésia, você tem a África e você tem o Brasil. Você não vai plantar nenhuma floresta no hemisfério norte, porque não vai nascer. A tese é, entre você trabalhar na Indonésia, que acabou de ter no ano passado um escândalo grande de certificação de carbono, grande, de uma certificadora
que ficou muito conhecida e famosa, mas que quando foram verificar, tudo que ela disse que estava Era certificando fraudulento. não existia. Você tem a África com todos os problemas de governança que a África tem. Eu tenho um projeto na África, em Madagascar, sei bem, conheço bem a África e sei bem o que significa desenvolver um projeto ali, sobretudo se ele for grande. E você tem o nosso estimado, querido país, que tem um potencial gigantesco, o maior potencial do mundo para serviços ecossistêmicos. E que a gente precisa trazer a sociedade brasileira para um sentido de união, de unificação em torno do aproveitamento dessa agenda do mundo. Ora, o Brasil não pode ser servo da Noruega, não pode ser servo da Alemanha, não pode ser servo da França. Nós já fomos um dia servos de Portugal. Mas nós já emancipamos há muito tempo. Então eu acho que... Devemos isso a Dom Pedro, né? E veja... Pelo menos isso. E veja, o Brasil é um país muito especial. Não é só porque o Brasil ele tem solo, tem água e tem um povo que é singular no planeta. É porque talvez caiba ao Brasil não só o destino de alimentar o mundo, mas o destino de mostrar ao mundo como é possível conviver num país continental sem guerra, sem conflito, falando uma só língua, unificados por um só Deus. Isso é emblemático para o mundo. O mundo, a gente que conhece um pouquinho do mundo, sabe o quão difícil é para o planeta conviver harmonicamente um território gigantesco como o nosso. Eu acho que nisso o meio rural brasileiro, que é a plena maioria do nosso território, ele tem um papel preponderante, César. A paz, ela deve vir do campo. Nós temos grandes cidades e eu tenho convicção, o Instituto tem projeto em muitas, mas centenas de cidades no Brasil. Eu tenho convicção, é o campo que vai ajudar a produzir paz na cidade. Mas para isso, a gente tem que mudar a nossa percepção de mundo, a nossa percepção do que é o campo. O que o campo produz? Eu não posso olhar para um campo de soja e imaginar que a soja é nefasta, maligna, que está acabando com a água e etc, etc. Olha, quando o produtor rural fizer sequestro de carbono da soja, e está muito perto disso acontecer, a narrativa vai mudar substancialmente. Porque o produtor rural fixa carbono no solo. E muito. E muito. Ele só não fala disso. E o mundo inteiro fala da floresta amazônica. Mas o Brasil não é a floresta amazônica. O Brasil são todos os biomas. E especialmente o Cerrado, que unifica todos os outros biomas. O Cerrado cantado em verso e prosa como a tragédia brasileira ambiental. Estão destruindo o Cerrado, estão desmatando. Isso a gente escuta e vê todos os dias na mídia brasileira. Eu, a despeito de entender que é necessário eliminar do país desmatamento ilegal, é necessário eliminar. E eu tenho convicção que nenhum produtor rural quer ficar na ilegalidade. Ninguém quer. Não estou criando caso com ninguém, não. Mas muito do desmatamento ilegal é por ineficiência do governo, que segura 2, 3 anos para soltar uma licença e o produtor não pode esperar. Esse é um ponto que você tocou muito especial e que, de modo geral, os ambientalistas e setores conservacionistas não observam. Existe um sistema, existe uma máquina que produz um estado de direito. O sujeito quer fazer uma supressão de vegetação prevista no Código Florestal Brasileiro. Se temos uma carta magna, que é a Constituição, temos uma outra carta magna para o uso da vegetação, que é o Código Florestal, o mais restritivo do planeta. E se existe essa carta magna, e se o produtor tem direito a fazer essa supressão, se ele entra com uma solicitação em qualquer governo desse país, e se isso demora 2 anos, 3 anos, 5 anos, é óbvio que ninguém, nenhum pai de família, nenhum produtor que tem... O produtor não é o dono de uma igreja. Ele não visa, ele não é um mecenas, ele está fazendo um negócio. Ele está produzindo e tem que pagar a conta. Portanto, ele tem um tempo para fazer as coisas. Se o produtor não recebe a licença no tempo máximo necessário, é óbvio que ele vai fazer aquilo. Eu não estou com isso dizendo que isso é bom. Eu estou dizendo que nenhuma pessoa com fome vai esperar a comida cair do céu. Qual o pai de família que vê um filho chorando de fome? E eu ouvi essa história no Amazonas. Quando eu estive lá, eles criaram lá um programa chamado Bolsa Floresta. Não sei nem se existe ainda.
para fixar o cara na floresta, porque o guarda do IBAMA não dá conta de vigiar a floresta inteira. Então, o produtor que está lá, se ele tiver uma bolsa, ele mantém. Mas qual é o pai de família que vê um filho chorando de fome e para comprar uma lata de leite, ele derruba um pau daquele e vende a madeira para ele comprar um leite para o filho dele? É óbvio. Não tem sentido dizer o contrário. César, com isso, esse bate-papo é importante. Com isso, a gente precisa entender o seguinte: a ação tem que ser feita em múltiplas frentes, simultaneamente. Não adianta nada você fazer comando e controle e multar, embargar, prender, queimar, matar a pessoa. Isso não vai resolver. O mundo já tentou fazer isso de várias formas. Não deu certo. O que dá certo é inovar, é criar governança multissistêmica, é fazer com que o governo faça, óbvio, comando e controle, que ele faça a gestão, mas que ele emita e dê resultado sem pagar propina. Ele dê a licença num tempo recorde. Porque, veja, nós vivemos um estado estranho, em que, se o governo dá licença depressa, ele é acusado de facilitar a vida do cidadão. Olha, veja o que o nosso país vive. Para que o governo existe, né? Mas ele existe para dar licença rápido. Sim. Ele existe para fazer a governança do território no interesse público e coletivo. O Estado, ele não é bom porque ele é moroso, não. Se ele for moroso, ele é péssimo, porque ele induz a sociedade a um outro estado de ação, que não é o estado da governança. Então, veja, é necessário que a gente pense isso de uma forma mais profunda. A gente não pode navegar na superfície e sair por aí disparando críticas e palavrões para toda a banda, entendendo que isso vai resolver o problema. Não, se isso fosse resolver o problema já estaria resolvido. O que a gente tem que fazer é unir o setor produtivo internalizar e assumir uma nova mentalidade. Não é a nova mentalidade que o setor conservacionista quer, é a nova mentalidade da diplomacia ambiental internacional. É a nova mentalidade do produtor rural que, se o produto dele não estiver atrelado a uma produção limpa, ele não vende. Porque a trade não vai comprar, porque a bolsa não vai deixar. Então, hoje não se trata mais de amor a isso ou aquilo. Hoje é negócio. O produtor rural que trabalha bem a sua produção agrícola, ele vende um produto com alto valor agregado e tem venda garantida. E com premiação. É óbvio. Eu fui lá no Bico Papagaio, nós já estamos encerrando o nosso segundo bloco, mas nós temos mais um ainda, Luiz. Você está vendo que eu estou começando a gostar da conversa. Não, eu também estou achando bom. Mas eu fui gravar um programa lá em Tocantinópolis, lá no Bico do Papagaio, e o cara lá produz, tem 130 mil pés de cacau em produção, e eu gravei um programa lá do Mundo Agro e tal e tal. No final ele me disse, eu vendo toda a minha produção para a Nestlé, e a Nestlé me paga $100 a mais por tonelada pelo fato de eu ter uma produção sustentável. Aí entra em consideração o trato com o meio ambiente, com os funcionários, a alimentação de funcionários, tudo isso. Mas a Nestlé paga a ele $100 a mais por tonelada, é a premiação. Então, é que eu falo, o produtor ele quer fazer bem feito porque ele sabe que é bom para ele. O produtor quer produzir água porque ele sabe que é bom para ele, que ele precisa da água. E para isso, desculpa te cortar, mas é importante, para isso não adianta ter só comando e controle. O Estado tem que apoiar o produtor com novas técnicas, novas metodologias, dar assistência para ele, mostrar para ele como é que ele pode produzir mais e melhor degradando menos. Sim. É papel também do Estado, além de emitir licença. Qualquer Estado. Ou emitir multa, né? Mas nós vamos aqui agora para mais um intervalo. Luiz, não dá nem vontade de ter intervalo nessa conversa aqui. Né? E eu não posso falar muito, não, porque eu sou um entrevistador, eu estou dando palpite demais. Mas eu me entusiasmei aqui e a presença do Aldo também nos estimula muito, viu, Aldo? Mas nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já. Comecei fazendo um curso do Senac. Hoje tenho meu próprio negócio. Depois do curso do Senac, minha agenda tá sempre assim, lotada. Próximo. Foi só concluir o curso do Senac que as oportunidades logo apareceram. Quem faz Senac é destaque. O Senac é referência nacional em educação profissional, capacitando milhares de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Senac, o futuro é de quem faz. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Mas você aí de casa já deve estar assim, puxa, já está acabando?
porque realmente a conversa é boa e nós tínhamos ainda muitos assuntos a tratar aqui, né, Aldo? Estou deixando o Aldo só como testemunha, porque o Aldo aqui do Tocantins, dia que a gente precisar, ele volta aqui e usa o programa inteiro. Eu vou aproveitar o Luiz o máximo hoje, porque ele não fica aqui todo dia, né? E aí eu não sei se a gente consegue linkar ele lá de Brasília para a gente tocar no assunto, viu? Mas nós vamos fazer. Ô, Xará, depois você providencia mais uma água aí pro meu amigo Luiz, porque ele veio aqui para produzir água, mas ele está consumindo a água toda aqui, sabe? Mas ele fala muito, ele precisa de mais uma água geladinha. Capricha aí, Xará. Luiz, vamos continuar. O nosso assunto estava muito bom, e nós falamos da licença, disso e daquilo. Eu acho que, retomando um pouco aquele raciocínio, César, eu quero deixar bem claro o seguinte, para não parecer que existe uma facilidade ou um milagre, o que existe é um processo social e que nós temos que transformar. Há uma parte que o produtor rural cabe a ele, há uma parte que cabe ao governo, há uma parte que cabe à sociedade, há uma parte que cabe àqueles chamados entrincheirados, que atiram para todo lado e acham que o mundo inteiro está errado, certo, apenas estão eles. E eu acho que todos têm uma parcela de transformação para ser feita. Todos. Em qualquer lugar. Mas é necessário que a gente organize isso. De nada adiantará o produtor ser altamente tecnificado, ter o melhor equipamento, funcionar com tudo com precisão, como é a agricultura brasileira, e se ele não consegue uma licença. Se o órgão de meio ambiente, em qualquer lugar do país, vê o produtor como um potencial criminoso. A gente tem que mudar essa percepção. E essa mudança, ela não ocorre da noite para o dia. Isso é uma mudança de uma geração. É uma mudança de percepção do imaginário do produtor. Eu disse isso aqui no primeiro bloco e quero reafirmar. O momento é fundamental para que os produtores rurais brasileiros possam ressignificar o seu papel, a sua agenda no país. Isso é muito sério. Não é simplesmente quem tem dinheiro e quem não tem. Eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de imaginário. É muito mais forte do que dinheiro. Porque se eu te taxar de bandido, você pode até ter dinheiro, mas ninguém vai te respeitar. Esse é o ponto. Foi criada uma imagem a respeito do produtor rural que cabe a nós, brasileiros, mudar isso para ontem. Luiz, tem um outro problema. Agora criaram uma moda. Olha, tudo aqui que depende do produtor rural tem que vincular ao CAR. Tem que ter o CAR. Só que os estados, a União, não dá conta de emitir o CAR dos produtores. Também não é. Veja, esse é o outro ponto. Bem, o Estado tem que melhorar também, porque jogar, não, a culpa é do produtor, mas o produtor entra lá com um pedido para regularizar o CAR dele. Aí demora 1, 2 anos, ele diz que não tem gente para fazer e tal. Ele fala assim, não, nós temos aqui 12 mil pedidos de CAR para ser analisado, temos 3 funcionários. Não, doutor, aí nós não vamos dar conta disso não. Aí. De novo, é preciso entender a responsabilização do processo, a divisão de responsabilidade. Parte cabe a um e parte cabe ao outro. Não adianta exigir de um e se o outro não fizer a parte dele. Eu acho que o Tocantins vive um momento muito próspero, muito oportuno. Acho que a estabilidade política e a ação que hoje o governador vem fazendo, no sentido de demonstrar ao mundo, ele acabou de chegar de Dubai, e foi para lá para mostrar ao mundo o que o Tocantins está fazendo. Se o Tocantins é capaz de se projetar como o primeiro estado no Brasil a transacionar carbono, como está fazendo, eu penso que cabe também a audácia do tocantinense propor ao Brasil uma outra abordagem para o meio rural. Você entrou num assunto agora, eu vou cutucar o Aldo. Me protege. Aldo, esse carbono que o governo está vendendo o carbono é do governo ou é do produtor? Não, esse carbono é um carbono do produtor rural. E para isso... Mas o dinheiro não está vindo para o produtor? Não, mas não veio dinheiro ainda, praticamente não veio dinheiro, veio para estruturar. Mas vai ter o que é chamado salvaguarda do RED, mas é para envolver todo mundo. O pequeno produtor, o grande produtor, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, tudo isso está envolvido no programa do RED+. É envolver toda a comunidade realmente, inclusive o grande produtor. E quando o dinheiro vier, o produtor vai receber o dele? Vai receber o dele. Vai receber o dele. Agora, Luiz, tem uma coisa que eu acho estranho. E eu posso estar desatualizado. Mas eu já vi muita gente questionar e eu vejo a ministra Marina Silva sempre
como diz um cara que tinha saltando de banda. Essa legislação brasileira, que tem um artigo lá que fala na adicionalidade, aquilo é um absurdo contra o Brasil. Então, nós vamos, quer dizer que toda essa floresta armazenada que nós temos, não vamos receber nada por ela. É o que a gente conseguir fazer daqui para frente. Não, é o que você conseguir fazer para além do que a legislação diz que você tem que fazer. Sim, se eu tenho uma reserva de 35%, eu não recebo por ela. Se eu fizer mais 1%, eu vou receber pelo 1%. Bom, a minha opinião é isso, é injusto. Muito injusto. Veja, eu não sei como que o Brasil aceitou isso. Veja, o produtor rural, se ele mantém a floresta em pé, é a obrigação dele. Se ele derruba a floresta, ele é criminoso. A gente precisa mudar essa percepção. Manter o serviço de manter uma floresta, um cerrado em pé, ele custa também. Se você não fizer acero, se você não fizer combate ao incêndio que acontecer... Não, e eu tirei um capital meu de giro, né? Que eu podia plantar lá, né? A terra... Isso é uma discussão boa, viu, César? Porque a terra tem dono. Sim. A terra tem dono. Esses dias o cara na cidade criando caso comigo, negócio de produtor. Você puxa saco demais de produtor. Eu falei, não é que eu puxo saco de produtor, não. É a realidade, por exemplo. Você que tem um lote para construir sua casa de 360 metros quadrados aqui dentro da cidade, você doaria 35% dessa área, que daria aí 100 e poucos metros quadrados para preservação e construiria só em 200? Não, mas... Pois é, por que o produtor tem que dar a fazenda dele? Por isso eu disse que é necessário, na minha opinião, haver equilíbrio entre as coisas. Sim. É preciso haver equilíbrio. Ninguém, em sã consciência, vai propor degradação, extermínio da espécie, acabar com o futuro dos nossos filhos e crianças. Ninguém está propondo isso. Eu não conheço ninguém ninguém nunca propôs isso. No Tocantins, o Aldo está aqui, se eu estiver mentindo é pouco, né, Aldo? Mas em torno de 51% a 52% da nossa área é preservada ainda. Quer dizer que é os 35% da reserva legal, mais a APP, mais isso, área indígena, quilombola e tal, mas nós temos 52% da área preservada. Então, o produtor está fazendo a parte dele. Vejamos uma frase que é recorrente. Essa frase foi falada pela nossa ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, mas também foi falada pelo presidente Lula atualmente. Não há necessidade de desmatar mais nada para produzir no Brasil. Sim. Veja, se o governo anterior disse a frase, e se o governo atual também disse, por que tem gente ainda falando o oposto aqui nesse país e acusando desmatamento, mais isso, mais aquilo, e gente praticando desmatamento ilegal? Não, mas a gente tem que parar com isso. O Brasil é muito grande e tem terra demais e dá para produzir muito mais do que está produzindo. Esse discurso do desmatamento ilegal é bom para eles lá fora, que querem desvalorizar o nosso produto. Sim, mas e qual o interesse deles lá fora é simplesmente comercial. Não é outro interesse, porque se o mundo gostasse de meio ambiente, a Alemanha teria preservado todas as suas florestas. Eu conheço a Europa inteira. Eu não vi ninguém com essa preservação, a não ser no quintal do outro. Mas essa lógica colonialista, olha, veja, a Inglaterra escravizou o mundo inteiro o tempo todo, a França fez isso na África, até hoje ainda faz, até hoje tira minerais na África para abastecer as usinas da França. As Guianas aqui no Brasil. Veja, isso tudo a gente tem que aprender como povo, como nação e como cidadão a ser um pouco mais consciente. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que acreditar em A ou em B ou C, eu acho que com isso a gente tem que ter consciência. A gente tem que ter um juiz interno para poder avaliar o que é mentira e o que é verdade, porque nós vivemos hoje um mundo da mentira. Hoje 90% do que você escuta na televisão e nas redes sociais é mentira. É uma mentira fabricada para poder construir novas mentiras e fazer a massa da população reagir assim ou assado. Isso é muito ruim, isso é muito pobre. Eu tenho um neto, tem 6 anos de idade. Eu tenho vários netos, mas tem esse de 6 anos. E esse dia ele chegou de mim e falou assim, vô, eu posso acreditar nas coisas que a internet fala? Eu falei, por que isso? Chama César Neto. Por que isso, César Neto? Tal? Não, vô, porque quando eu não sei uma coisa, eu vou na internet pesquisar para me saber. E aí eu não sei se ele está me ensinando errado ou certo, porque eu não sei, e se ele estiver me ensinando errado? Aí eu falei assim, mas por que isso? Vai no Google, que é mais confiável. Eu falei, não, vô, mas tem hora que eu fico... E o que você quer saber? Ele falou, não, eu quero saber se existe ET. Onde é que você arrumou isso, menino? Não, é que eu já ouvi. Entra aí no Google, aí entrou lá, explica e tal, que tem muitos exemplos, coisas, depoimentos, mas ninguém nunca viu, não para nada.
Você está falando que não tem, mas tem muita gente que já viu. Você vê, um menino de 6 anos hoje... O César Neto está sabido. Está sabido. Ele hoje está desconfiado do que ele vê na internet, ele não acredita. Diz que Você falou, o mundo é mentira. Quem herda não furta, né? O César Neto está nessa, né? Está nessa, está herdando, né? Ei, mas você precisa ver o menino, quer dizer, o menino de 6 anos, desconfia do que ele vê na internet. E ele não acredita mais. Ele está certíssimo. Veja, César, o seu avô foi educado sem o Google. Naturalmente, o seu tataravô formou o seu avô e o seu avô formou o seu pai. A grande questão é que hoje nós não formamos mais as pessoas. Quem forma a pessoa é um outro que não se sabe bem quem é. E a que interesse serve? Porque o seu tataravô tinha uma cadeia de valores. O seu avô tinha uma cadeia de valores. O seu pai uma cadeia de valores. O seu neto, a cadeia de valores dele pode ser o Google. A pergunta que não quer calar é: qual é a cadeia de valores do Google? A que o Google serve? A natureza humana, a natureza comercial, a natureza da inteligência artificial e dos algoritmos? Isso tudo a gente precisa pensar, a gente tem que pensar o tempo todo, porque senão a gente vira escravo. E a lógica do colonialismo mental que ainda prospera no Brasil, que quando eu digo, eu tenho que seguir o que a Noruega me diz que tem que ser feito, isso é um colonialismo mental. Ainda que a Noruega não explore o Brasil, mas a fabricação de uma narrativa internacional importada, incorporada e não refletida é uma forma de colonialismo. É muito importante que a sociedade brasileira possa repensar várias questões. Eu acho que o atual governo, a atual presidência da República tem um dever muito grande, que é de repensar o Brasil. Repensar o Brasil como nação independente, autônoma, soberana, dentro de uma lógica global em que todo mundo quer dar palpite no quintal do outro. Ora, veja bem, aqui sem defender nenhum lado, mas veja o que está sendo feito na faixa de Gaza. Veja como o mundo, metade reage de um jeito, metade reage do outro, enquanto a gente mata o outro que a gente diz que é inimigo, pode, quando o outro que está matando um outro, na nossa opinião, não pode. Então, parece 2 pesos e 2 medidas. Eu acho que há um sentido de desequilíbrio. Acho que a guerra nunca compensou e não compensa. E acho também que a trincheira não é o destino da humanidade. Eu acho que nós, seres humanos, brasileiros, que somos talvez o melhor exemplo do mundo da harmonização das relações, ninguém no mundo vive mais em paz do que nós. Do Oiapoque ao Chuí, todo mundo fala o mesmo idioma. Isso é uma singularidade planetária. Vai na Rússia, vê como é que é. Vai em outros países que têm continentais, a divisão existiu e sempre existe. No Brasil, não, nós somos brasileiros. Agora, o que nós temos que fazer é acabar com esse espectro de vira-lata, de subalternos do mundo, e entender que o Brasil é soberano, entender que o Brasil tem um dever de casa como nação de acabar com a fome nesse país, acabar com o analfabetismo, fazer a inclusão das pessoas. Não é a inclusão de narrativa, é a inclusão de verdade. Um dia, César, nós temos um projeto no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, pior PIB, renda per capita do país, não é o Nordeste, é o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. E aí eu fui numa cidadezinha chamada Presidente Kubitschek, e apresentando um projeto lá para a comunidade. Por acaso eu fui, não vou a muitos lugares, mas fui nesse dia, e quando eu cheguei nesse dia, estava a minha equipe toda, o auditório cheio, todo mundo muito feliz, e eu dizendo da minha felicidade como presidente da instituição, fundador da instituição, de estar ali iniciando um projeto com aquela comunidade, plantando água. No meio da minha fala, eu fui interpelado por um senhorzinho, aquele mineiro típico da roça mesmo, de chapéu, lá atrás, levantou a mão e disse: senhor, eu estou gostando muito do que o senhor está falando, mas eu posso fazer uma pergunta? Eu falei: com certeza. Ele disse: meu nome é Francisco, eu moro aqui no município, na zona rural, eu tenho uma mulher, 3 filhos, 6 vacas. O que o senhor vai fazer para mudar a minha vida? César, a frase do seu Francisco caiu na minha mente como um raio.
eu olhei para o seu Francisco, olhei para mim, olhei para Deus, olhei para o mundo e falei, eu tenho que melhorar o que eu estou fazendo. Está pouco. Isso tudo na minha reflexão de 1 minuto. Eu respondi para o seu Francisco, o senhor está certíssimo. Eu não tenho que plantar árvore, eu tenho que mudar a vida do senhor. Das 3 filhas do senhor. E também das 6 vacas do senhor. Porque se eu não mudar a realidade do senhor, o que eu estou fazendo aqui? Discurso? Papel? Mídia? Não. Eu não acredito nisso não, César. Eu já passei dessa fase. Eu estou numa fase que eu acho que a gente veio aqui para fazer o bem, para poder ajudar todo mundo e para mudar o mundo. Mas se plantar água, o senhor vai estar ajudando muito. Já estou fazendo. Está fazendo, e eu espero que aí no nosso projeto do Rio Formoso, que comece por lá, né? E a gente avance mais. Então nós podemos ficar tranquilos. A água vai nascer. Rapaz, eu acho que a gente pode ficar tranquilo todo dia, agradecer a Deus todo dia. Agora nós temos que trabalhar. No mundo árabe, que você conhece bem, tem um ditado que é assim, confie em Deus, mas amarre os seus camelos. Então, eu acho que a gente tem que... Confiança, fé e esperança é sempre. Mas a gente tem que trabalhar e muito. E é para isso que a gente veio aqui. Infelizmente, nosso tempo já passou do limite, o Xará já me cobrou ali, e nós vamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque. Agradeço imensamente ao Dr. Luiz Oliveira pela paciência e pela gentileza de ter aceitado o nosso convite de estar aqui. O Aldo, né, esse amigo do Tocantins, do meio ambiente tocantinense, uma pessoa que procura o equilíbrio. Você é muito respeitado, Aldo, no meio do governo, pelas suas ações como funcionário, mas muito respeitado pelo produtor rural, porque você sempre foi uma pessoa que promoveu o equilíbrio. E isso eu não sou representante dos produtores rurais, mas posso te dizer que eu ouço isso todos os dias. E assim, nós vamos encerrando aqui mais um Agro em Destaque. Agradecendo a você pela sua audiência, esperando contar com você no nosso próximo programa, se Deus quiser. E eu tenho a certeza que Ele quer. Até lá! O Sicoob Tocantins é o seu parceiro de todas as horas. São 18 agências levando a inclusão financeira aos 4 cantos do estado. Aqui tem crédito rural, imobiliário, pessoal e empresarial. E você abre sua conta corrente com cartão de crédito e débito direto no aplicativo. Além de fazer seu consórcio, seguro, investimentos e previdência com toda a facilidade que só o Sicoob Tocantins tem. Sicoob Tocantins, mais que uma escolha financeira, a cooperativa do Tocantins. Comecei fazendo um curso do Senac. Hoje tenho meu próprio negócio. Depois do curso do Senac, minha agenda tá sempre assim, lotada. Próximo. Foi só concluir o curso do Senac que as oportunidades logo apareceram. Quem faz Senac é destaque. O Senac é referência nacional em educação profissional, capacitando milhares de jovens e adultos para o mercado de trabalho. Senac, o futuro é de quem faz.